Fiz aqui o backcast do dia 28 de setembro e eu esqueci de gravar. Mas vamos lá agora então. Eu vou explicar o que eu fiz. Tá, aqui começou o dia, nós tínhamos toda essa corrente de supply aqui. Tá, o H4, como é que tá? Melhor botar no diário aqui. Tá, o dia 27 tinha sido um doji. Não tinha mudado nada. No 4 horas estávamos assim, né? Tínhamos mitigado essa região aqui do meio. Uma vez, duas vezes, estávamos voltando a cair. Então, o que a gente viu no 15 minutos? Estávamos assim, né? Eu tinha separado. Eu vi que aqui tínhamos um monte de supply chain, né? Aí botei para rodar no 15 minutos, né? Range asiático. Já saiu em pleno asiático, rompendo a estrutura, né? Aquele mínimo lá. Aqui eu tinha um spoiler, porque eu tinha visto que o semanal ia um pouquinho mais abaixo, né? Então eu fiquei tendencioso, né? Ó, foi ali onde tocou. Tava abaixo do diário. Então eu já sabia que ele ia bater e acabar voltando, né? Então eu já estava tendencioso, eu sabia o que ia acontecer, né? Então eu estava esperando uma reversão. Em teoria, depois que rompe a estrutura, a gente pode procurar uma reversão, né? Daí eu tava de olho, né? Como eu sabia o que ia acontecer, é mais difícil de ser imparcial, né? Mas vamos lá. Então, eu tinha marcado essa região aqui como a última supply. E aquela lá também, as duas mais interessantes, né? Aqui não tinha rompido nada, até então não tinha valido. Não fechou com o corpo, não fechou com o corpo, não estava nem de olho, né? Aqui rompeu estrutura para baixo mais uma vez. E aqui me chamou a atenção, porque rompeu. Na primeira vez eu não vi, mas depois eu olhando mais atento, ó, rompeu estrutura, sacou liquidez, né? Essa liquidez aqui não tinha sido relevante, esse fundo global, né, desde 2002, né, dos últimos 20 anos, não tinha sido suficiente, que não tinha dado uma reação forte. Aqui fez o sweep e reagiu, rompeu estrutura, etc e tal, né? Rompeu não só aqui nessa última supply, como aquela lá de cima, né? Então, aqui, como eu disse, eu sabendo já do spoiler, eu vi que teve agressão. Então eu pensei, rompeu aqui, vamos procurar uma entrada válida aqui, né? Eu não vi a primeira vez, depois eu fui catar para ver se tirei uma entrada válida. Tinha toda essa região aqui, né? Na verdade, eu fiquei olhando primeiro mais acima. Deixa eu mostrar aqui. Até entrar. Tinha toda essa descida aqui, mas olhando aqui na M1, não teria entrada falsa, né? Eu marquei aqui, mas, por exemplo, aqui não rompeu com o corpo nada, né? Tá muito em cima, nada. Aqui tínhamos essa supply aqui, né? A última. Então, até aqui não teria tido falsas entradas, né? Então, eu estaria descansando. Aqui mitigou a pontinha lá, né? A ponta. Ponta mesmo, né? Do...
lá onde tinha feito o sweep, né? Mitigou, né? A ponta. Tinha feito um sweep aqui, né? E rompeu estrutura aqui, né? A última supply aqui era essa aqui. Rompeu, mas rompeu como se não fosse nada, né? Mas, digamos assim, deu forte reação nessa região, né? Se não bastasse, reagiu lá também. Tá, ok, não fechou acima daqui, né? Tudo bem, dessa última aqui. Mas, como deu toda essa reação aqui, eu achei que dava para entrar aqui. Então, pendurar a ordem aqui na segunda vez, né? Cobrindo aquele fundo lá, com 2 pips de stop abaixo. Ó, se eu tava achando que não tinha rompido, agora rompeu, ó. E rompeu até aquela lá, né? Dá pra ver com o corpo, né? E aqui a gente não tinha indução nenhuma, mas agora ele criou essa indução, né? Uma indução forte, teve rompimento, né? Ainda fez que segurou, ó. Buscou minha ordem, tocou aqui e disparou. O alvo aqui poderia ser, como é que se diz? Era contra a tendência, né? Essa região foi incapaz de romper essa aqui, então seria um alvo natural, ó. Teria pago 5 para 1, né? Mas aqui assim tinha uma bastante liquidez aqui nesse topo, né? Liquidez do asiático, né? E topos triplos, né? E até essa coisinha aqui, né? Que era um flip. Tinha guardado um paviozinho. Tinha bastante liquidez, né? Então seria depois do 4 para 1, acho que o ponto mais natural para botar seria aqui mesmo, né? Legal, teria batido o alvo. Teria voltado tão rápido. Se eu tivesse pensado aqui, legal, rompeu estrutura, atingiu meu alvo, vou botar em break-even, eu teria saído fora da operação. Então, tô achando interessante aqui, pensando, se eu acredito no trade, não botar no break-even tão cedo, né? Ainda mais que aqui subiu rápido, deixou todo esse imbalance, ele podia vir mitigar essa região aqui, né? Digamos assim, não teria perdido praticamente nada, né? Porque já tinha batido no alvo, né? Só os 20% aquele, né? Ah, e aqui que foi interessante. Digamos aqui, já estou no lucro, voltou aqui. Ah, será que eu poderia entrar novamente? Tá, segurou aqui. Muito no risco, eu acredito, né? Porque aqui teria que ter pendurado uma ordem aqui. Mas uma coisa interessante aqui, se eu for olhar, a zona que deixou em balance seria essa aqui. Daí não teria pego aqui, mas teria pego na segunda, né? Mas como tinha isso aqui, seria até melhor botar aqui, né? Para garantir, né? Última zona antes de romper, né? Aquela história. Daí teria pego aqui na primeira, se eu não tivesse botado no break-even, teria pego na segunda, né? Era capaz de eu ter botado quando eu visse esse alto momento. Mas digamos, se eu não tivesse botado no break-even, eu não ia entrar aqui, né? Porque teria perdido. Como não rompeu lá em cima, eu não entraria aqui. Pensaria, né? Esse topo não. Bom, se bem que aqui ele não rompeu o fundo, né? Tipo aqui, né? Tá meio estranho, né? Porque tá nesse range aqui. Mas o esquema aqui era ter deixado rolando, né?
E, ó, eu poderia ter pensado entrar aqui, mas não rompeu nada, né? Era bem perigosa, né? Digamos, se tivesse entrado aqui, teria pego, né? Ó, tava aqui preso nesse range, né? Ó, em todo Nova York. Depois daquela sacada de liquidez do asiático, né? Como isso aqui era um trade contra a tendência, né? Já tinha sacado a liquidez do asiático, acho que não tinha por que apostar muito em outra coisa. Mas também, talvez valesse a pena deixar aqueles 20% aberto, como eu disse, né? Daí depois aqui, ó, rompeu aqui, legal. Eu pensaria, pô, vamos voltar aqui, ou aqui, a última zona antes de romper seria essa aqui, né? Digamos assim, né? Não sei se isso aqui estaria no meu plano. 23 pips de stop? 15 pips? Não, não estaria, com certeza não estaria no plano. Ó, continua assim, né? Meio estranho. Não mitigou aqui, né? E aqui foi. Tá ali enrolado, né? Mas aqui que é a parte mais estranha de todas, daqui a pouquinho. Porque vai chegar aqui às 13h30. Do nada ele vai subir que nem um louco. Vamos para M15 para ficar mais claro. Ó, do nada ele tinha sacado essa liquidez, né? Sacou a liquidez do dia seguinte e do outro, né? E acredito que foi mais. Deixa eu... Aham. Foi até aquela região lá da H4, se não me engano. Não sei. Eu tinha marcado, sei lá por quê. Depois eu vou olhar, né? Fechou o dia. Mas o interessante é isso. Não teria dado muita entrada aqui, porque ó, aqui rompeu com o pavio nessa região, que era o. Como é que se diz? A supply chain. Ok, eu poderia pensar, rompeu. Última região antes de entrar aqui, poderia ter buscado uma entrada aqui. Mas digamos assim, não deu uma entrada clara, né? Ele não bateu em nada aqui, ficou enrolando, subiu devagar, né? Bem estranho. Ó, com aquele mega stop, batendo aqui, eu daria 6,74 para 1. Então, como você teria 4 vezes 0,5 mais 6,74 vezes 0,5 mais. Digamos que eu deixasse um trading stop aqui, né? Digamos, voltou aqui, não movi o stop ainda. Digamos que eu não tivesse movido, que provavelmente eu teria movido. Ok, agora vamos começar a... Depois que rompeu aqui, ir movendo stop no M1. Aqui, 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 aqui. Eu teria saído do jogo aqui. Vinte e um 21,35, mas 21,35 vezes 0,25. 9,7 para 1. Tirando as taxas, 9 para 1. Criado num belo trade, né?
Se eu não tivesse, se eu tivesse botado no break-even, daí é como se a última parte eu não tivesse perdido nada, né? Nem ganhado. 4-1. Mais ou menos. É. Teria lucrado o dobro, né? Mas eu não vejo assim uma entrada muito clara aqui, né? Vamos ver com calma aqui no M1. Talvez eu pensasse assim, tá, rompeu um monte de coisa, voltou aqui. Ok, tá caindo, caindo, tocou aqui na região. Fez sweep aqui, fez sweep aqui. Última supply aqui dessa última zona. Ok, fez choque. E aqui estava caindo, né? Não tinha fechado com o corpo, vamos ver. Não tinha tocado em nenhuma zona válida, aqui tocou nessa, né? Mas não assim, respeitando, respeitando, respeitando. Aqui rompeu essa, choque, aqui o S-Boss, né? Embora não voltou. Tá, ok, eu tô no M1 aqui. Teria que ser precavido. Ok, rompeu. Tínhamos essa zona aqui. Ok, o preço segurou. E rompeu novamente. Ok. Qual a última zona, última supply antes de romper? Essa aqui, né? Vamos ver aqui. E a última que deixou em balance mesmo. Então, eu poderia ter botado uma entrada aqui, talvez. Não vejo por que eu deveria cobrir esse fundo aqui. Porque se eu cobrisse esse, não tinha nada não mitigado, eu teria que cobrir até lá embaixo, né? 4.2. Vamos ver. Quanto é que eu cobrisse? Que eu estaria me cagando, porque o último céu, Dubai, né? Foi aqui, né? Então, vamos cobrir. 5.8, 6.1. Ok. Eu veria aqui. Tá em cima desse, né? Seria uma, né, também. Essa agulhada aqui no mínimo, né? Porque não foi capaz de romper lá. Botaria no 4-1, né? Daí eu pensaria, não, opa, se o troço segurou e voltou, vamos pensar em alvos mais interessantes, né? Vamos botar no alvo do H4. Tínhamos esse topo aqui, né? Que tem um S-Boss, né? Seria uma ideia, uma... Tínhamos esse aqui, que é onde eu botei a liquidez. Eu já tinha ido. Então, depois eu teria esse aqui. Vamos ver lá no e-mail. Desculpa, 1.500 antes. Me desculpando para mim mesmo. Né? Ninguém vai olhar isso aqui, saiu. Ok. Se essa supply aqui dançasse, cairia toda a corrente. Isso aqui poderia ser indução para buscar aqui e voltar. E eu não poderia apostar muito que isso aqui fosse cair, né? Porque a última zona relevante, ele poderia simplesmente mitigar, usar isso aqui como liquidez, que a gente já viu que tinha, né? Eu tinha sacado, né? Mas como ele falhou em romper abaixo, né? E segurou,
ele poderia voltar lá. Então, um alvo realista seria aqui. Uma vez que essa liquidez já tinha sacado, mas falhou em romper, né? Não vejo por que não viria no mínimo até ali, né? Eu poderia até olhar no M1, né? Ver o que tem de interessante ali, né? Aqui no extremo, né? Deixou em balance. Mas não vamos pensar em detalhes assim. Legal. Novamente. Como se diz? Aqui tinha rompido estrutura, voltou, mitigou, só que aqui falhou em romper, né? Depois dessa paulada. Então, o certo aqui, eu não deveria entrar aqui, né? Seria bem mais arriscado. Falhou em fechar acima, né? E já tinha sacado a liquidez, estávamos bearish em todos os tempos gráficos, né? Então, não era a melhor entrada, é melhor ter ficado de fora mesmo. Como é que se diz? Não operar nesse caso seria melhor. Mas digamos que eu fosse teimoso e quisesse, porque olhando aqui no M1, não, aqui rompeu, né? Aqui fechou acima dessa região, né? Dessa aqui, né? E voltou aqui, e depois que voltou, inverteu, né? E daí tá, o M15 não rompeu, legal. Mas aqui no M1, mitigou essa região e depois disso fez um choque, um strong choque, né? Rompeu com o corpo. O choque seria aqui já. Rompeu a última supply, rompeu mais uma, voltou, segurou, rompeu de novo, daí entrar, né? Teria dado bastante confirmação, assim, né? Digamos, já estaria no lucro daquele lá, talvez valesse o risco. Talvez sim, talvez não, né? É questão de seguir fazendo backtests e ver se essa atitude me levaria longe. Mas ok, o alvo seria naquela região ali mesmo. Então, o primeiro teria dado 4 para 1, né? Se eu não tivesse fechado, né? Então, o outro, 8,7, com aquele stop grande. Tá? 8,7 vezes 0,5. Oh, espera um pouco. Um minuto. Certinho, cobrir esse fundo ainda, né? E só o alvo. Eu tinha botado aqui, né? Só que aqui estava tudo mitigado. Eu poderia pensar. Aqui assim seria a região. Do M1, né? Então, às vezes é bom fazer isso, às vezes não. Como se fosse me indicar aquela região, provavelmente iria ali. 10 para 1, né? Talvez eu visse o número redondo e botaria. Mas vamos deixar onde estava, porque eu acho que eu não arriscaria. Melhor ser conservador, né? Garantir um lucrinho do que querer crescer o. Então seria aqui. 8,57. 8, não, 4 vezes 0,25 mais 8,57 vezes 0,5
Mas, vamos no trailing stop. Parte final. No mercado real, até poderia deixar para o dia seguinte, mas tá. Se aqui eu não tivesse dado break-even, como eu disse, eu não teria perdido. Então, a parte final viria para cá, né? Dois pips abaixo. Vinte e seis ponto cinquenta e um mais 26,51 vezes 0,25. 11,9 para 1. 11 tirando as taxas. Mais uns 4, vamos dizer que eu levei, botei no break-even e perdi. 15 para 1, né? É. Como disse, seria um trade arriscado, porque o H4 ainda estava bearish, né? Tá, o primeiro até seria válido, porque a gente rompeu aqui, né? Estrutura duas vezes, né? Aqui a gente falhou, poderia ser que ele sacasse essa liquidez, né? Mas, com todas aquelas confirmações no M1, talvez desce. Isso que eu vou verificar mais adiante. Então, acho que seria isso, né? Não entraria a moda Miguelão, né? Então, eu tava a pensar em coisas assim, talvez, para o meu plano de... Se rompesse com o corpo, talvez eu poderia pensar em algo. Opa, aí só um choque. Como é que diz? Rompeu a primeira vez, já entra. Mas como não rompeu com os pavios, confirmação extra. Voltando aqui, né? Ok. Se tivesse rompido lá em cima M15, aqui fez choque e rompeu com o corpo, já daria para entrar aqui, talvez. Mas como ó, rompeu aqui, né? Entraria aqui, que é a última região. Mas como é que se diz, o M15 não tinha rompido, esperar mais uma confirmação, ou seja, romper mais um nível, ou esperar segurar e romper de novo. Talvez seria algo interessante, né? Dado que embora o H4 tivesse ainda bearish, a gente tinha feito esse sweep, tínhamos reagido fortemente e rompido duas zonas aqui no M15, né? Aqui que foi a última, né? Esse topinho aqui, ó. O choque daqui até aqui e aquela última região lá, né? Então, e não tocamos em nada relevante aqui, né? E já tínhamos dado uma paulada para cá. Ou seja, aqui já tinha reagido fortemente, né? Então, era capaz de ter dado isso, né? E tínhamos motivos para subir aqui, né? Tínhamos dado um sweepzinho, né? Aqui, mas isso aqui tudo poderia ser usado de indução, esse topo aqui também, como falhou em romper aqui embaixo, né? Como diz, ele falhou em romper para cima, mas começou a descer aqui e mudou o caráter aqui no M1, então ele também falhou em romper para baixo, né? Começar a cuidar dessas coisas, assim, então, dois setups, né, talvez, e terminar o dia. Vamos às 18? Não. Terminamos o dia com o diário
dando uma paulada para cima, né? Ou seja, ele tinha feito um fundo, fizemos um sweep e bombamos, né? O semanal foi naquele lugar que a gente viu que ia ir, né? Mas vamos ver como é que ele tá. É. Uma alta rejeição, né? O 4 horas agora mudamos o fluxo. Tecnicamente, a gente fez o choque do H4 aqui. Deixa eu colocar a linha bem no choque do H4. Qual desses dois é o mais alto? Fizemos o choque aqui, né? Fiz... Vamos lá na M15, onde é que foi esse negócio? Naquela agulhadinha ali foi um choque no H4. Então tínhamos um motivo a mais para pensar. Um choque bem sutil, né? Mas foi. Para pensar em capitalizar, né? Fizemos um sweep e choque, né? E como diz, bem esticado na leg, tínhamos voltado nos 50% do H4. Mas não tínhamos voltado nos 50% de área, claro que poderíamos continuar caindo, né? Isso não tem por que não acontecer, né? E outra coisa que eu quero ver aqui, diário. Onde a gente tocou depois dessa história toda? Tá, essa zona que eu marquei é do semanal, no meio do nada. Tá? Também com tantos anos aqui, outras corretoras, né? Não é de se esperar que seja assim. Ok. Espero que eu não esqueça esses pontos para escrever no diário. Era isso.